Oiê, tudo bem? Como que Ei, você tá? Cris! Tudo bom, Ei, lindona? pessoal! Tudo Ei, pessoal, maravilhoso! então tá bom. Deu uma esfriadinha aqui no estúdio Fox de gravação, sabe? Esfriou? Aqui. Ele tá um tempo esquisito, assim, meio de chuva, meio estranho. Ontem choveu. Gente, aqui até agora mesmo estava 32 graus. Um Uau! calor, suando, sabe como é que é? Agora baixou para 28, olha que bênção. Quase 4 horas da tarde, 28 graus, mas está nublado, abafado. Então, sabe, o brilho não é para qualquer um, né? Então, o brilho é para quem está suando mesmo. Agora mesmo começa, agora tá bonitinho. Agora mesmo começa a suar. É, assim mesmo. Bom, deixa eu continuar aqui, gente, que eu tenho que ficar boa nisso daqui, hein? Por favor. Não, você não reclama não, hein? Presta atenção no que eu tô falando. Bom, vamos lá. Durante a Primeira Guerra do Golfo, em 1991, pediram aos observadores remotos para pesquisar localizações de mísseis escondidos nos desertos do Iraque Ocidental. Só para retomar um pouquinho, estamos na página 98 do livro digital, A Matriz Divina. Estávamos falando sobre a questão de visão remota, né, daquela capacidade de telepatia que era utilizada aí pelo exército americano e também soviético e também de tantos outras inteligências bélicas aí, né, gente? Sim, para poder investigar. Essa parte chama Quando Aqui é Lá. É, Tá no final já. no finalzinho da página 98. Então vamos lá. O projeto foi bem sucedido em apontar acertadamente os locais e de eliminar outros que estavam sendo considerados como localizações possíveis. As vantagens da busca psíquica são óbvias, diminuindo a quantidade de localizações potenciais de armas escondidas, economiza-se tudo, não só tempo como combustíveis e recursos financeiros. O maior de todos os benefícios, entretanto, foi poupar a vida propriamente dita dos soldados. A busca remota por mísseis mortais reduziu o risco para os soldados, que tradicionalmente eram obrigados a executar essas missões no campo. A razão pela qual menciono esses projetos e técnicas aqui é o fato de que eles demonstraram com sucesso duas coisas essenciais para a compreensão da matriz divina. Primeiramente, eles são mais uma indicação de que a matriz existe. Para uma parte nossa viajar para recantos distantes e ver detalhes de coisas bem reais, sem que tenhamos de sair da cadeira da qual estamos sentados, é necessário que haja um meio pelo qual nossa consciência possa se deslocar. Meu ponto de vista nesse particular é que o observador tem acesso ao seu destino, independentemente de onde ele esteja. Em segundo lugar, a mesma natureza da energia que torna possível a visão à distância mostra-nos que a conectividade holográfica aparentemente é parte da nossa identidade. As antigas ideias sobre quem nós somos e como funcionamos no tempo e espaço começam a se esvair perante a prova de que a matriz divina existe. Pois é, às vezes eu tenho dificuldade de explicar isso, sabe assim, para as pessoas. Porque eu tenho um jeito de falar meio assim, desconexo às vezes, né? Mas está tudo bem. Eu digo, gente, confia, relaxa e recebe. Só recebe a graça? Recebe, porque essa energia ela entra nessa via do campo zero, sabe assim? Ela chega até você. Então, assim, se você tem dúvidas de que um tratamento à distância possa te ajudar, não tenha mais, né? Releia esse livro e outros tantos que estão aí falando, dando provas, né,
de que existe esse campo em que sim, é possível você chegar com essas energias e acessar outros campos eletromagnéticos, né? E receba isso. Tome posse. Mas, Cristina, você sabe o que eu percebo? As pessoas ainda dormem. A maioria ainda dorme. E quando você fala de certas coisas que podem despertá-las, elas reagem mal. Elas querem continuar dormindo. Então é muito estranho. Eu já fui dessas, tá? Tô falando porque eu percebi isso em mim. Eu fazia isso. Quando as pessoas me falavam alguma coisa, eu lembro. Olha, não tem muito tempo assim. Deve ter o quê? Uns 5 anos, talvez. Uns 5 anos, talvez um pouquinho mais. Que uma amiga minha, ela começou a estudar física quântica, ela ficou tão fascinada, não sei por quê, ela ficou tão fascinada que um dia ela falou para mim assim: a física quântica é tudo que existe. Eu estava tentando falar de espiritualidade, essas coisas, né? Só que de uma forma muito. Eu percebo hoje que a espiritualidade que a gente falava era um tanto vazia de entendimento. Porque quando você não sabe dessas coisas aqui, de verdade você precisa ficar fazendo muita força para acreditar. Não a gente, que a gente já é a louca da comunicação, entendeu? A louca do transcendental. Mas, para a maioria que não tem, que é mais assim, é mais materialista ainda do que a gente é, mas assim, vamos combinar que bem menos. Você fala de espiritualidade, desse tipo de comunicação, que você pode comunicar com pessoas que já morreram e tal, e com pessoas que estão distantes, vivas em outros lugares. Eles olham para você como se você precisasse de uma camisa de força. Entende? E eu fiz isso com essa minha amiga. Eu olhei para ela, eu lembro do meu olhar. Sabe quando você vê um filme acontecendo assim? Sabe quando no filme aparece a lembrança do passado, que a pessoa se vê? Eu me vejo, gente, eu vejo o meu olhar para ela, um olhar de pena. Tipo assim, coitada. Meu Deus, coitada. E é por isso que hoje eu não tenho nenhum problema em dizer o seguinte: você pensa diferente de mim, tá tudo certo. Tem 50% de chance de eu estar errada. Tem 50% de chance de você estar errada. Tem 50% de chance de eu estar errada. E assim, eu me permito olhar para o que o outro está me falando e analisar, questionar. À luz do quê? À luz do que já existe sobre isso. Sobre o assunto em questão, em pauta. E aí, sim, baseado no que existe, nas minhas... E com isso, gente, as minhas crenças têm mudado muito. Têm mudado muito. Elas eram muito mais limitantes. Eu não posso dizer que as de hoje não me limitam. Todas as crenças nos limitam. Né? Todas elas nos limitam de alguma forma. Só que existem algumas que são extremamente limitantes. Por exemplo, quando você acredita que você só pode ter algo que você deseja se isso vier de alguém, né? Tipo assim, eu só vou conseguir isso se eu conseguir aquele emprego, ou se eu conseguir esse benefício, ou se eu receber uma herança, uma promoção, ganhar na loteria. Ou seja, não é uma coisa sua. Né? Então, são coisas assim que eu carregava e muitas outras, tá? E que hoje eu percebo que não, a gente é co-criador absoluto, né? De tudo. A gente não depende de nada e nem de ninguém a não ser de nós mesmos. Mas assim, já não sei nem por que eu tô falando isso tudo. Vamos lá, vamos ler. Eu não sei nem se eu cheguei onde eu queria, louca. É? A Cristina falou que ela fala uma coisa desconexa, aí, ó, a doida. Dupla dinâmica aqui, nós duas.
E vocês que lutem para nos acompanhar, mas bem, que é divertido, viu? Não fica para fora, não. Pelo menos risada vocês vão dar bastante, viu? Verdade. Olha lá, ó, Opa, a outra já até saiu do ar, voltou. Agora está sem fone, falando. O que eu foi que ia você fechar, eu ia fechar o microfone e fechei a câmera. Aí eu fechei o microfone e fui falar isso, entendeu? fez? Bom, vamos lá. A linguagem que espelha a realidade. Enquanto a ciência ocidental apenas começa a compreender o que nossas relações com o espaço e o tempo significam dentro do contexto de conectividade, nossos ancestrais nativos já tinham pleno conhecimento dessas relações. O linguista Benjamin Lee Wolff, quando estudou a linguagem dos Hopi, por exemplo, descobriu que as palavras refletiam diretamente o modo como eles viam o universo. A ideia que tinham de sermos humanos era muito diferente da maneira como costumamos pensar a nosso respeito. Eles viam o mundo como uma entidade única, com tudo nele conectado à fonte. Vamos grifar isso, gente? Eles viam o mundo como uma entidade única, com tudo nele conectado à fonte. Então, quando a gente fala, olha, se conecta à fonte, vai para o seu interior, olha a grandiosidade do seu eu superior, sabe? Se conecta a essa espiritualidade maior, a tudo que é. Não é loucura, gente. Os nossos, os nossos pioneiros, né, os que vieram primeiro, já sabiam disso tudo. Né? E não tinha nem Wi-Fi, não tinha celular, né? Não tinha internet, mas havia observação, né? Esse perceber que vai além desses sentidos. Então, fica atento a isso. Bom, no seu livro Pioneiro, Linguagem de Alguma Coisa, Toque e Realidade, na minha tradução livre aqui, mas a Dulce depois ela traz seu traduzir certinho. Wolff resume o ponto de vista dos Hopi. Na visão dos Hopi, o tempo desaparece e o espaço é alterado, de modo que deixa de existir o espaço atemporal homogêneo e instantâneo da nossa suposta intuição, ou o espaço da mecânica newtoniana clássica. Em outras palavras, os Hopi simplesmente não concebem o tempo e o espaço, a distância e a realidade da mesma maneira como nós. Aos olhos deles, vivemos em um universo onde todas as coisas estão vivas, interligadas e acontecendo agora. E a linguagem desse povo espelha essa perspectiva. Por exemplo, quando olhamos para o oceano e vemos uma onda, podemos dizer: olhe aquela onda. Mas nós sabemos que, na realidade, ela não existe sozinha. Ela só está ali por causa das outras ondas. Sem a projeção da linguagem, diz Wolff, ninguém nunca viu uma onda. E o que vemos é uma superfície em movimentos ondulatórios, sempre variáveis. Na linguagem dos Hopi, entretanto, os falantes sempre dizem que o oceano está ondulando, para descrever a presente ação da água. Mais precisamente, de acordo com Wolff, os Hopi dizem Walalata, significando muitas ondas estão acontecendo e podem chamar a atenção para um lugar na sucessão de ondas da mesma maneira que nós podemos também. Desse modo, ainda que possa nos parecer estranho, eles são mais precisos na maneira de descrever o mundo. Em uma vertente semelhante, o conceito de tempo, como dependemos de percebê-lo, adquire uma significação inteiramente nova nas crenças tradicionais dos Hopi. Os estudos de Wolff levaram-no a descobrir que,
O manifestado compreende tudo que é ou que tem sido acessível pelos sentidos. O universo físico histórico, sem nenhuma tentativa de distinguir entre o presente e o passado, mas excluindo tudo o que chamamos de futuro. Interessante isso, hein? Em outras palavras, os Hopi usam as mesmas palavras para identificar apenas o que é ou o que já aconteceu. Essa visão de passagem do tempo e do uso da linguagem tem sentido se analisada, levando em consideração as possibilidades quânticas. Os Hopi descrevem as possibilidades que foram escolhidas e deixam o futuro com as portas abertas. Sábio isso, né? Nosso relacionamento com as concepções de espaço e tempo, obviamente, guardam mais correlações com as implicações da linguagem Hope e com exemplos comprovados de visão à distância, do que com as correlações reconhecidas tradicionalmente. A essência da nova física sugere que o espaço-tempo não pode ser separado. Ao repensarmos que a distância significa para nós, dentro da matriz divina, fica claro que deveremos também reconsiderar nosso relacionamento com a passagem do tempo. É aqui que as possibilidades realmente ficam muito interessantes. E aí, Lúcia, o que acontece, não acontece, aconteceu, está acontecendo? Qual é essa relação, né? De espaço. Primeiro eu quero falar aqui o nome do livro. Traduzir Linguagem, certinho. pensamento e realidade. Linguagem, pensamento e realidade. E você sabe que existe um estudo, agora me veio isso, né? Existe um estudo sobre as línguas e que demonstra como que a linguagem afeta a nossa forma de pensar e até o nosso emocional. Lógico, né? Que se afeta o nosso modo de pensar, afeta o emocional. Eu tenho uma amiga que já, inclusive, fez uma live comigo, a Karine, e ela mora na Holanda. Então, ela é brasileira, ela fala inglês fluente e ela fala holandês. E fala um pouquinho também de algumas outras línguas. Então, ela fala o seguinte, e até foi ela falando isso que me atentou e eu fui buscar essa pesquisa, achei essa pesquisa. Quando ela fala português, ela sente muito mais emoção do que quando ela fala inglês. Por quê? A linguagem é muito concisa, muito direta, não tem, sabe? Por exemplo, para descrever uma família, a gente tem poucos nomes, né? É mãe, pai, irmãos, primos, tios e avós. Então, esse estudo, mas tem ainda mais sério quando você fala em inglês. Por exemplo, pai e mãe é parentes. Entendeu? E o resto meio que nem existe ali, sabe? Meio que fica meio perdido. Já existem, por exemplo, linguagens, como é o caso, por exemplo, de algumas línguas africanas e até mesmo, acho que, como que é a língua dos judeus? Que eles têm um nome, por exemplo, para cada primo, para cada linhagem, sabe? Primo de primeiro grau tem um nome, o de segundo grau tem um outro nome, o irmão mais velho tem um nome, sabe? Então, acaba que aquilo gera muito mais conexões no seu cérebro. E gerando muito mais conexões, gera mais afeto, mais emoção no negócio, entendeu? Então, é um estudo que foi feito a nível mundial
inclusive, chegou-se a conclusões muito interessantes sobre a questão da linguagem. Então, a linguagem tem não só o peso da palavra, porque aí isso não foi levado em consideração, né? Tem um peso energético das palavras, mas ela tem uma influência muito forte sobre o nosso cérebro e sobre o nosso aspecto emocional. Então, a linguagem, quando a gente distorce a nossa linguagem, a gente está distorcendo também a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. Então, isso é muito sério, gente, é muito interessante. E esse livro, olha só, Linguagem, Pensamento e Realidade. Porque o pensamento cria realidade. E deixa eu te falar uma coisa, você falando aí, virou uma chave aqui assim, né? Então, quantas vezes a gente quer entender, e fica muito fácil quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia e os evangelhos todos, né? E eles passaram por várias traduções, e assim, né? O quanto que de verdade se perdeu da essência daquela linguagem original, do que foi querido, foi quisto, falar, ser dito, né? E aí tipo assim, uma linguagem não consegue compreender ou captar exatamente o que em uma outra língua o que foi dito, né? Exato. Tem muito a ver com isso, né? Exatamente. Os povos Exatamente. indígenas também, E né? assim, falha, né? Falta muitas palavras para poder compreender. Então, às vezes, a gente tenta explicar alguma coisa que a gente percebe que falta palavras, e não é que falta palavras para a gente lembrar, não. Parece que tem um vácuo, porque você, às vezes, aprendeu aquilo, aquilo fez sentido para você, mas você não consegue explicar o sentido daquilo para a pessoa. Porque parece que falta ainda uma linguagem, sabe, uma linguagem mais apropriada. É a mesma coisa quando a gente recebe sonhos, insights, uma canalização, uma mensagem, algo que você está percebendo e te falta palavras aqui do teu mundo de compreensão para poder exprimir aquilo, para poder falar, expressar. Chega a ser agoniante. Você fala, nossa, não é isso. É isso, mas não é isso. É isso, mas é mais um pouco, é diferente. É muito interessante isso. É quando você tem os insights, né? Mas assim, quando você tem, por exemplo, a canalização escrita, gente, você tem uma clareza que você costuma não ter, né? Quando você vê, por exemplo, essas coisas que vêm escritos, né? Essas canalizações que vêm, quando a pessoa começa a escrever, e aquilo flui e vem de uma forma, e eles encontram meios de na linguagem que provavelmente a gente não encontraria, né? Porque eles conhecem um conhecimento mais amplo e mais de cima, né? Vamos falar assim, no nível mais alto. Eles conseguem olhar de uma forma mais abrangente, né? E explicar de uma forma que aquilo gera conexões, muito mais conexões no nosso cérebro, do que se a gente explicasse com as nossas palavras. Verdade. É muitíssimo interessante como que a linguagem afeta o pensamento, e lembrando que o pensamento cria a realidade, né? E é exatamente isso. E assim, a nossa linguagem gera a maior parte das nossas limitações. Muitas das limitações a gente vai reforçando através da linguagem, né? Você pode até, se você não falasse tantas vezes aquela coisa, por exemplo, eu não consigo, eu não lembro, eu não posso, eu não sei, essas coisas, né? Aí você talvez não reforçasse tanto essa conexão e aquilo fosse enfraquecendo em você, mas a linguagem, ela afeta diretamente o pensamento, e não só o pensamento, ela afeta a nossa mente subconsciente, e isso cria a realidade, gente, a nossa realidade. Então, está diretamente ligado. Então, olha só, coisas que afetam a sua realidade. O seu ambiente,
a sua linguagem, o que você ouve, o que você fala, tá? E as pessoas com quem você convive. Isso afeta diretamente você. Cuidado com o que você ouve, não fica ouvindo qualquer coisa, sabe? É por isso que eu sou contra a televisão. Porque a televisão você liga, você não controla o que vai ser falado ali. E só coisas negativas são faladas. E como que isso afeta você. E mais, todos os meios de comunicação, você está correndo esse risco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que ouve, né? As músicas de hoje em dia, as músicas são meios de te afetar diretamente. Diretamente. E não só a questão da linguagem. No caso da música, tem a linguagem e tem a sonoridade, que, dependendo da sonoridade, ela te deixa num estado hipnótico para você aceitar tudo que está sendo falado ali. Ou pior do que isso, ela não só faz isso, como ela te coloca num estado de submissão. Os nazistas usavam muito isso. Sabe as nossas ondas sonoras, que elevam a nossa consciência? Eles usavam algumas frequências que aprisionavam a consciência das pessoas. E são muito parecidas. Por exemplo, o 432 que a gente usa, né, que reduz a ansiedade, que melhora e tudo, eles usavam, se eu não me engano, o 444 Hz, que era uma música não só hipnótica, né, para as pessoas aceitarem aquilo que era falado como uma coisa boa e certa, como também para gerar uma submissão consciencial, né, de consciência. É por isso que a gente vê ainda hoje gente defendendo coisas que você fala assim, gente, não acredito que essa pessoa defende isso. Mas por quê? Existe ali por trás toda uma lavagem cerebral. Porque isso é lavagem cerebral. Quando você estuda hipnose, você vê isso acontecendo. E é em massa. É em massa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, e por isso que a gente tem que questionar tudo. Questione tudo. Use a sua consciência. Você é um ser livre. A verdade que liberta é essa, né? Você é um ser livre e que pode questionar tudo. E é interessante porque, assim, à medida em que você vai avançando nessa consciência de que você pode questionar tudo, de que você deve questionar tudo, você vai realmente se libertando. E aí sim você consegue fazer escolhas mais sábias e desligar a televisão, desligar a música, escolher uma outra música, você entende? Escolher um outro livro, escolher um outro filme. A escolha é muito importante e ela vem de acordo com aquilo que você está se alimentando, está buscando, está, sabe, assim, despertando para essas novas realidades. E a hora que você desperta, eu estou falando porque eu fiquei muito tempo nessa maré, assim, de alienação mesmo, sabe? Quando você desperta, você percebe o tempo que você perdeu. Tem um filme, gente, desculpa, mas tem um filme que eu não lembro, acho que é do Percy Jackson, tá? Ah, tá. Sim, é esse mesmo. Aonde as pessoas... Cassino. E tem gente isso. Desde 1974 ali jogando, hipnotizado naquilo, vai comendo uma florzinha e vai ficando mais viajando. Isso, quando eles veem o tempo, passou dias ali, né? E era o tempo que eles precisavam para chegar lá, ou seja, eles perderam mais da metade do tempo que eles tinham na jornada ali, porque eles ficaram na alienação da sonoridade e das palavras. Então, aquilo é literalmente uma... Gosto, né? E do paladar, então, e do gosto. Então, assim, nessa exato. E da dopamina rápida. Gente, é assim, começa a analisar, é a dopamina rápida, ou seja, o jogo, a bebida, aquele ambiente, né, que parece ser o the best, né? E
E é muito interessante como que você percebe a alienação das mentes através dessas coisas. E é um filme, teoricamente, assim, fantasioso, mas que não tem nada de fantasioso. Quando você desperta, você começa a enxergar. Gente, quanto tempo eu perdi na minha vida nessa alienação de ficar ali na televisão ouvindo só aquelas mesmas coisas, ladainhas e conversas fiadas e negatividade. Ou então, nossa, quanto tempo eu perdi, sabe, deitado no sofá sem fazer nada. Ou, enfim, é a mesma coisa do cassino lá do Percy Jackson. É a mesma coisa. E tem Mas a ver com o que ele está falando aqui, né? De que o tempo é essa ilusão da mente. isso mesmo. Vou lá, vou ler um pouco, tá? Quando depois é agora. Parece umas conversas de doido, né? Mas assim, se for olhar as nossas aulas aqui, elas são meio. Quem não entende do que nós estamos falando, é perigoso chamar realmente uma camisa de força para gente. Vamos lá. Afinal, qual verdadeiramente é o conceito que temos do tempo, além daquele que gastamos ajudando os nossos filhos no futebol enquanto a bola ainda está em campo, ou do cálculo que fazemos para ter certeza de que estaremos no aeroporto a tempo de pegar o avião? Será que tudo que existe para evitar que as coisas ocorram simultaneamente são apenas os segundos que preenchem os minutos do dia, como afirma a citação de John Wheeler no início desse capítulo? Será que o tempo existe se ninguém sabe nada sobre ele? Talvez uma questão ainda mais profunda seja indagar se aquilo que ocorre no tempo é determinado. Será que os eventos do universo já estão inscritos em uma linha do tempo que simplesmente se esgota juntando-se com a nossa vida? Ou será que o tempo é um pouco flexível? Caso seja, será que os eventos dentro dele são intercambiáveis? Uau! O raciocínio convencional sugere que o tempo somente avança em um sentido, linear, né? Ou seja, do passado para o futuro, sempre para frente, e que aquilo que tiver acontecido já ficou para sempre gravado no tecido espaço-temporal. Entretanto, as provas experimentais indicam que nossas ideias sobre passado e presente podem não ser assim tão bem ordenadas. Não apenas o tempo se move em dois sentidos, como Einstein postulou, como também parece que as escolhas que fazemos hoje podem realmente mudar o que aconteceu ontem. E você sabe que existe mesmo um experimento da física quântica que mostra que as nossas escolhas futuras alteram o passado. Por exemplo, foi feito um teste gravando zeros e numa folha, né? Aquele não sei o que binário, código binário, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E ninguém olhou o relatório, ficou guardado as 7 chaves, né? Passado um tempo, perguntaram para a pessoa o que ela achava que tinha naquele relatório, mais zeros ou mais uns. Ou seja, a pessoa foi observar o relatório, observar no sentido de mentalmente pensar no relatório, certo? Aí a decisão da pessoa foi mais uns do que zeros. E aí foram contar. E adivinha o que tinha? Mais uns do que zeros. E isso foi repetido inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então, o observador, ele altera a realidade.
Eu estou lendo outro livro, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você. Ele conta uma história de um grupo que eles estavam fazendo testes de como a oração influencia a saúde das pessoas. E aí eles fizeram os testes, separaram pessoas que tiveram uma certa doença num hospital em 2 grupos e pediram para o grupo da oração escolher um dos grupos para orar. E eles escolheram um grupo aleatório e começaram a orar para essas pessoas. E aí eles foram analisar o que aconteceu com essas pessoas desse grupo. E o que aconteceu? Elas tiveram muito menos tempo de internação, elas tiveram um índice muito menor de morte, e elas tiveram, um índice parecido de morte, tá? Mas um índice menor de internação, de sofrimento, de ter que fazer coisas invasivas, assim, exames invasivos. Ou seja, elas melhoraram, teve muito mais cura ali naquele grupo do que no outro. Detalhe, as pessoas, elas não tinham ficado doentes ali naquela hora. Elas não estavam doentes ali. Elas estavam doentes há 20 anos atrás. Então, eles tinham orado sem saber para pessoas que tiveram doentes durante 20 anos no hospital. E eles afetaram, né? Eles afetaram a vida dessas pessoas, mesmo estando lá no futuro, orando por elas. É assim, é lógico que um cético vai olhar para isso e vai dar risada, vai gargalhar, né? Agora, repete isso várias vezes, em vários lugares diferentes. E aí, o cético vai começar a olhar e falar assim, parece que tem alguma coisa aqui. Entende? Então, é muito interessante que essa história da gente afetar o futuro a gente já sabe, mas e afetar o passado? A gente também pode. Houve um experimento em 1983 que foi elaborado justamente para testar essa possibilidade. Os resultados foram totalmente contraditórios ao que nos levaram a crer a respeito da passagem do tempo, e as implicações dos experimentos foram surpreendentes. Para fins dessa investigação, o físico John Wheeler propôs usar uma variação do famoso experimento da fenda dupla para testar os efeitos do presente sobre o passado. A seguir, encontra-se um breve resumo do experimento original descrito no capítulo 2. Vamos lá. Uma partícula quântica, um fóton, foi disparada contra um alvo capaz de detectar as características do impacto, distinguindo se ocorrera como uma partícula de matéria ou como uma onda de energia. Entretanto, antes que o alvo fosse alcançado, a partícula era obrigada a passar através de uma abertura na barreira. O mistério era que o fóton, de alguma forma, sabia quando a barreira tinha uma fenda e quando ela tinha 2. Na presença de uma abertura única, a partícula viajava e chegava ao seu destino do mesmo modo como começara a jornada, como partícula. Entretanto, na presença de 2 fendas, ainda que no início do experimento houvesse apenas a partícula, ela tinha o mesmo procedimento de uma onda de energia e passava através de ambas as fendas ao mesmo tempo, continuando a proceder como uma onda até chegar ao seu destino. Tendo-se em vista que os cientistas eram os únicos com conhecimento sobre as aberturas nas barreiras, de alguma maneira esse conhecimento prévio afetava o comportamento do fóton. Essa é uma teoria, né? A minha teoria é de que o fóton sabia mesmo. Eu sou a mais louca que o Batman, gente.
A variação de Wheeler para o mesmo experimento incluiu uma diferença importante, imaginada para testar suas ideias sobre o passado e o presente. O fóton seria observado apenas depois de ter passado através da barreira, mas mesmo assim, antes de chegar ao seu destino. Em outras palavras, o fóton já estaria se encaminhando para o alvo quando a decisão fosse tomada sobre como ele seria observado. Ele imaginou duas formas diferentes para se certificar de que o fóton havia alcançado o alvo. Uma dessas formas previa o uso de uma lente para vê-lo como partícula e o outro usava uma tela capaz de sentir ondas. E uma diferença importante, pois nos experimentos anteriores, os fótons agiam do modo como se esperava que agissem, conforme a maneira pela qual fossem observados. Isso é, eram partículas quando medidos como partículas e ondas quando medidos como ondas. Dessa maneira, nesse experimento, se o observador escolhesse ver o fóton como partícula, as lentes estariam colocadas e o fóton passaria através de uma única fonte. Se a escolha do observador fosse ver uma onda, a tela seria mantida no local e o fóton passaria através de ambas as fendas da mesma barreira. O argumento decisivo consistia em que a decisão era tomada depois que o experimento já tinha sido iniciado, mas, apesar disso, era capaz de determinar o comportamento da partícula quando o experimento já tinha começado no passado. Wheeler chamou esse teste de experimento da escolha retardada. E muita gente vai achar que é coisa de gente retardada mesmo, mas, gente, olha que coisa mais impressionante. Olha só, a partícula, ela muda o seu posicionamento a partir do momento que ela passa pela fenda. Então, se ela passa por uma fenda só, ela tem a tendência de agir como partícula. Se ela passa por ambas as fendas, ela já está agindo como onda, porque uma partícula não passa por dois lugares, certo? É uma onda que passa por dois lugares. Ou seja, se você acende a luz, todas as frestas, ela vai sair por todas as frestas que tiver na sua casa. E é isso. Então, como as fendas são duas frestas e ela age como uma onda, ou seja, como a luz, ela passa pelas duas frestas. E o que aconteceu? Mesmo ela já tendo passado pela fresta, quando eles observaram, ou seja, quando eles decidiram o que ela ia fazer, elas faziam. É como se elas mudassem o passado. O observador muda o passado. Ou seja, ela podia já estar indo como partícula, mas o observador quis que ela agisse como onda. É como se ela voltasse e passasse pelas duas fendas e agisse como onda. E aí? Você achava que o universo era complicado? Você achava que as coisas eram muito complexas? Achando que tudo era matéria? Vem aprender física quântica, você vai ver o que é complexo. Gente, só que ao mesmo tempo que é complexo, isso daqui traz um poder que você não tem noção. Sabe por quê? Ele está mostrando como que a sua consciência altera a matéria. O que você observa altera a matéria. Então, o que eu vou falar aqui, depois eu vou até cortar e vou fazer um reel, um videozinho. Presta atenção. A sua mente, ela não é sua inimiga. A sua mente é sua maior amiga. Mas por que a gente não cria, então, a realidade que a gente está desejando? Porque
Porque na Matrix, enquanto a gente estava ali alienadinho, sabe, lá no cassino do Percy Jackson, a gente estava ali alienado, sabe o que aconteceu? A gente sofreu uma lavagem cerebral que nos ensinou errado a como pensar. Nós não sabemos pensar. E aí, quando Napoleão Hill traz o quem pensa enriquece, é verdade. E se a gente ainda não está rico, é porque a gente ainda não está sabendo pensar. A gente está pensando mais no que a gente não quer do que no que a gente quer. Mais do que a gente acredita de ruim do que é o que a gente acredita de bom. Mas a gente fica brigando com a realidade, como se a gente pudesse mudar as pessoas e mudar, sabe, o que elas desejam, o que elas são. Você só pode mudar você mesmo. E a partir de você, você vai mudar os outros. Mas você precisa mudar essa perspectiva. Parar de brigar com a realidade. Começar a olhar para a realidade que você deseja e não para a que você não deseja. Nunca mais olhar para o que você não deseja. Sabe aquela história da Bíblia? Vai, não olhe para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. É isso, entendeu? Porque se você olhar para trás, você vira estátua de sal. É isso que a gente faz com a nossa realidade. Vive criando estátuas de sal. E vai lá, aguenta a estátua de sal que você vira. Não é fácil, não. A gente precisa só olhar para o que a gente deseja. Parar de se influenciar com a tirania dos sentidos, como diz Joseph Murphy. A gente está trazendo aqui todos os livros que a gente já leu. em um único pensamento. Então, educa a sua mente. Ela foi deseducada. Ela aprendeu como não pensar, como não sentir, como não agir, como não reagir. Vamos ensinar ela como pensar, como sentir, como reagir, ou como não reagir, né? Ou como, sei lá, né? Como diz a Cristina, a samambaia. Essa é ser a não resistência. É isso, gente. Vamos, porque você pode mudar todas as coisas. Eu posso mudar todas as coisas. Se a gente aprender isso. Baseado nesse tipo, voltando aqui, né, da leitura. Baseado nesse tipo de investigação, aparentemente o tempo, como nós o conhecemos em nosso mundo físico, não tem efeito algum no domínio quântico da energia. Se uma escolha posterior determinar como alguma coisa aconteceu no passado, Wheeler propõe que o observador possa optar por ficar sabendo da característica depois do evento já ter ocorrido. As implicações do que ele diz abrem a porta para uma possibilidade poderosa para nossas relações com a passagem do tempo. Wheeler sugere que as escolhas que fazemos hoje podem de fato afetar diretamente as coisas que já aconteceram no passado. E se for o caso, isso poderia mudar tudo. Imagina, por exemplo, nunca terem detonado uma bomba atômica. Não sei se vocês sabem, já detonaram mais de 150 no mundo. Imagine se nunca tivesse tido uma detonação de bomba atômica, se a gente pudesse mudar essas decisões. Se nunca ninguém tivesse decidido gerar uma guerra. Ou se pelo menos as últimas a gente pudesse, sabe, alterar aquela decisão. Ou se mais a gente pudesse decidir, por exemplo, que não haveria pandemia. Que não haveria. Porque nós somos saudáveis, temos a imunidade capaz de... Se você decidir isso, acabou. Não tem vírus, bactéria, não tem nada que afeta o seu corpo. Você vira um corpo fechado, como
Ai, ai, gente, é engraçado, mas é real. A sua consciência gera a sua realidade. E é ela exatamente que vai fechar seu corpo, literalmente. Né? O corpo É, fechado vem do conhecimento ou dos conceitos religiosos. Em última análise, é você estar numa vibração, numa frequência tão elevada que nada te atinge. E isso é uma verdade. Porque tudo aquilo que te afeta é porque em algum momento você baixou a sua vibração e consentiu que aquilo te afetasse. Então, energeticamente te pega, né? Entre aspas, te atinge, te acessa, você vai ficando debilitado até que isso se manifeste no seu físico. Então, assim, é uma verdade. Quer fechar seu corpo? Expanda sua consciência. E você vai blindar ele de todos os lados, para todas as coisas que não são favoráveis a você. Esse é o lance. é isso. Vamos mais um pouco? Ah, não sei, acho que dava para fechar aqui. Que tal? Daqui Fechar a o pouco quê? a gente parava por aqui, daqui a pouco a gente continua, só para não ficar muito longo também, as leituras. O que você acha? É, a gente tem fechado com 50 minutos, né, mais ou menos. Tá bom? Então, Tá. por enquanto, muito very good, muito obrigada, gratidão. Pessoal, e a gente está viajando, né? Nessas últimas aulas, a gente está viajando pra caramba. Então, se vocês não estiverem gostando, dá um toque aí que, né, quando a gente receber a mensagem, E se tiver dependendo gostando, do tempo e espaço, de repente você muda o passado e a gente melhora. verdade. Gratidão, gente, gratidão, Dulce. Beijo.